Vamos falar sobre não monogamia e hipocrisia? Gente, eu sei que esse tema costuma inflamar as pessoas, principalmente pessoas monogâmicas radicais, mas eu quero conversar sobre uma situação que aconteceu. Eu fui num rolê onde tinham algumas pessoas, e no meio desse rolê eu vi um casal de 2 meninos, uns fofos inclusive. Um desses meninos se despediu do outro, que eu acreditava ser o namorado dele, e foi embora. Esse menino que ficou, sentou na mesa pra conversar, tal, estava na casa de um amigo e já era pra lá de madrugada, então tinham umas 4, 5 pessoas no máximo. E a gente foi... Perdão, eu não conhecia muitas pessoas desse rolê, mas eu entendi que esse menino que ficou e o outro que foi embora não eram um casal. Que o menino que foi embora tinha um namorado. E eu não sei se a relação deles era aberta ou fechada, não sei. Mas ao que tudo pareceu que esse menino, o que ficou, foi talarico. Então a sensação que me deu é que era um relacionamento monogâmico e que houve ali uma traição pública na festa. O namorado desse cara não tava, então tava só ele e o menino que ficou. Pra além de certo, errado, ético, não ético, não me interessa. Me interessa o que vem depois disso. Vocês estão preparados? A gente começou a conversar um pouco na roda dessas 4 ou 5 pessoas e entrou num assunto de relacionamento. O meu amigo que me chamou pra essa festa, que foi na casa dele, falou: o Diego é uma pessoa não monogâmica. E aí, sempre que existe esse assunto, naturalmente as pessoas em volta, geralmente pessoas monogâmicas, têm curiosidade sobre o assunto. Muitas vezes tem julgamentos, mas muitas vezes são curiosidades legítimas, o que eu acho muito legal. Eu adoro conversar sobre esse assunto. Até que a gay que ficou começou a me questionar de uma maneira um pouco mais incisiva. E aí eu achei muito curioso, porque quando eu comecei a falar sobre não monogamia, ela falou assim: eu acho isso tudo lindo, mas assim, se fosse comigo, eu perdi o meu réu primário. Porque se o boy tá comigo, ele não vai ficar com mais ninguém. Se eu souber que ele for com alguém, eu perco meu réu primário. A gay que tava talaricando o boy com o namorado. E eu achei essa situação muito curiosa. A gente conversando, eu entendi o quanto esse cara tinha questões extremamente conservadoras, e tá tudo certo, eu acho que se faz sentido pra você e pro seu relacionamento tá ótimo, mas o quanto ele era um hipócrita. Porque ele falou muito sobre monogamia, ele falou muito sobre ser possessivo e do quanto ele não aceitaria, ele não suportaria aceitar que a pessoa que tá com ele pode ter outros relacionamentos sexuais, por exemplo. E eu achei isso muito curioso, porque talvez eu seja um pouco duro aqui, mas vamos lá. Depois, entendendo o contexto de tudo, me deu uma sensação de que eu tava em uma festa de empresa, onde o chefe da empresa tá traindo a esposa com um amante na frente de todo mundo. E isso é super naturalizado. Por quê? Isso esqueci de falar. A relação desses 2 caras que ficaram, o do menino que ficou e do menino que tinha namorado, foi uma relação que desde o começo da festa era uma relação de praticamente um casal. Era uma relação muito afetiva de beijo, de estar junto, de estar abraçado, de estar de mão dada. Tanto que quando eu descobri que eles não eram namorados e que o boy que foi embora tinha um namorado e que, pelo que eu entendi, não sei se o namorado dele sabia que ele tava ficando com outro cara, eu achei muito doido. E eu fiquei muito... eu não tenho a palavra pra isso. Eu fiquei muito chocado de ver que a gay que ficou era extremamente possessiva e extremamente monogâmica. Só que tava ficando com um cara que tem um outro relacionamento. Vocês entendem a ironia e a hipocrisia dessa situação? Uma das coisas mais bonitas que eu descobri na não monogamia foi justamente o fato de ter um diálogo direto, aberto e consciente com a pessoa que está se relacionando comigo. No meu caso, por exemplo, eu não abro mão do lado sexual. Hoje eu sinto que eu posso super ter uma afetividade, um namorado, um relacionamento. Mas a minha vida sexual vai continuar com outras pessoas, quantas eu quiser. Se você tem uma afetividade sólida, parabéns. Porque primeiro, é lindo, é louvável, eu acho nobre pra caramba e é muito difícil de acontecer. Eu tô falando porque eu passei por uma situação em que eu tive uma afetividade linda e o boy claramente não tá interessado. Mas esse não é um vídeo de lamentos.
Esse é um vídeo sobre a hipocrisia dentro da monogamia. Se você é uma pessoa monogâmica que não é hipócrita, que não trai, não é sobre você que eu tô falando, tá? Eu acho importante fazer esse parênteses. Mas no geral, eu vejo muito isso acontecendo. Eu não consigo contar a quantidade de pessoas que eu conheço, principalmente homens, que estão em relacionamentos héteros ou não héteros e traem os seus parceiros, parceiras ou parceiros. É muita gente. Eu conheço gente que tá em relacionamento há anos e tá a rodo traindo o parceiro. Eu conheço gente que me manda mensagem porque traiu a esposa com alguém e foi sem proteção e tá apavorado de viver com HIV. Se você não sabe, olá, meu nome é Diego, eu vivo com HIV há 8 anos. E falo sobre isso também. Então, me incomoda profundamente. Toda vez que eu falo profundamente, eu lembro da Beta Boechat. Porque eu peguei essa palavra dela, assim, eu acho que a Beta usa essa... Eu amo Beta Boechat, tá? A Beta usa essa palavra de maneira muito sábia. Mas me incomoda profundamente a hipocrisia dentro da monogamia. Me incomoda esse lugar onde o cara da festa fala que é super possessivo, mas tá talaricando o boy que tem namorado. Me incomoda esse lugar de agir como se os instintos... Por exemplo, ser possessivo. É um instinto, eu não sei lidar, eu perderia o meu réu primário. Mas você tem capacidade mental e cognitiva para pegar o boy, né? E para entender que isso socialmente em uma relação monogâmica não é certo. Mas aí não importa. Aí você consegue ser bem racional e fazer o que você quer. Agora, no momento de você discutir não monogamia, os ânimos se afloram e você age como se fosse um Neandertal. E assim, eu tô sendo dramático, o menino não foi agressivo em momento nenhum, eu tô falando sobre o que ele disse. Eu entendi a minha vida não monogâmica a partir de um simples pensamento que foi o e se? E eu sinto que quando a gente tem um pensamento tão fechado quanto vou perder meu réu primário, a gente bloqueia o e se. Sendo que na prática, o que esse cara fez já é uma não monogamia. Só que é uma não monogamia filha da puta, porque tá existindo traição, tá existindo não honestidade. Essa não monogamia eu condeno muito. Porque em 2026 a gente tem capacidade suficiente, tem informação suficiente, tem diálogo suficiente. Se você não tem diálogo com a pessoa que você tá se relacionando, o seu relacionamento é um relacionamento frágil. Pensei em muitas coisas pra falar aqui, mas eu vou me resguardar a falar a palavra frágil. Se você tem vontade de ficar com outras pessoas e não tem coragem de falar isso pra pessoa que você tá se relacionando, repense o seu relacionamento. Se você tem vontade ou desejos sexuais por outras pessoas e você acha que você tem que esconder isso da pessoa que você tá se relacionando porque isso não é certo, repense esse relacionamento. Isso porque esse lado de imaginar nem é realidade. Então, eu acho uma loucura quem fala que olhou pra outra pessoa, desejou outra pessoa, se masturbou, é traição. Vocês têm que reavaliar esse amor romântico aí que tá na cabeça de vocês, porque ele é doentio. Enfim, pessoal, a minha reflexão de hoje fica sobre essa monogamia extremamente hipócrita. Fica sobre como é importante, às vezes, a gente abrir um pouquinho a nossa viseira e ver o que a gente tem desejo e não o que dizem que a gente deveria ter desejo. Vocês viram a analogia que eu fiz? A viseira abrindo, a viseira fechando. Eu arrasei aqui. Vocês têm que concordar comigo. Ai, quanta bobeira. Até o próximo chá, meus amores.